Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Legal. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debate sobre o tema estão sendo ampliados, né? Então é interessante essa questão e a correria faz parte, né? Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho grande saudade também dessa idade, desse tempo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e nessa temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stobi, Bruna Tecati, Fábio Nibates, Felipe Loreto, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito, Rafael Zanotti e Renata Lages. No apoio pelas redes sociais estão Nicolas Mondadori, Sofia Livônios e Tainá Costa. E o nosso convidado de hoje é o jornalista, sociólogo e especialista em segurança pública, Marcos Rolim. Ele também possui uma carreira como político, ele foi deputado federal e estadual, e durante os mandatos dele, ele presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Atualmente, ele é coordenador da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ele é professor do mestrado em Direitos Humanos na Uniriter. Então, boa tarde, professor. Muito obrigado por conceder esse tempo aqui, de participar desse bate-papo com a gente. Boa tarde a vocês todos e todas. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ter uma conversa bacana. Vamos lá. Teremos. E lembrando também que o Sem Estúdio conta com a participação do público, então se você tiver alguma pergunta e gostaria de fazer ao professor, basta comentar na seção dos comentários e ela será lida ao vivo. Então, vamos começar. Assim, professor, você estuda muito as questões relacionadas à violência e à segurança pública, e como é que tu avalia o cenário do país nesse quesito, diante de toda essa pandemia e das medidas conservadoras impostas nesse atual momento político no qual a gente está vivendo? Se a gente estivesse enfrentando só assim, medidas conservadoras, Lucas, a situação até não seria tão ruim, né? Porque do ponto de vista conservador, a gente tem como regra, assim, por exemplo, respeito a protocolos científicos, né? Há uma posição conservadora que é capaz de reconhecer, por exemplo, as evidências, né? E no nosso caso, o que nós temos não é nada disso. Nós temos um discurso completamente incapaz de reconhecer evidências científicas, um discurso negacionista, né, que vem sendo produzido especialmente pelo presidente da República, e ele possui muitos adeptos, enfim, que reproduzem esse negacionismo, que é em grande parte responsável pela tragédia que nós estamos assistindo no Brasil, que é uma situação hoje de mais de 145 mil pessoas mortas. É evidente que uma pandemia dessa gravidade iria produzir vítimas fatais. Agora, basta a gente olhar a realidade dos nossos vizinhos,
Quem tiver o tempo de checar isso pode entrar na internet com muita facilidade e ver o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Paraguai, né? Ou na Argentina, no Uruguai. Quer dizer, a escala, a taxa de mortes por habitante, né, para preservar as diferenças populacionais, é infinitas vezes menor nesse país do que no Brasil. E nesse país houve, de fato, políticas de saúde adotadas por governos, muitas vezes conservadores, mas que foram capazes de reconhecer a importância da ciência, da prevenção, etc. Nos falta, na verdade, um mínimo de bom senso, né? O Brasil vive um pesadelo. Todo dia eu me acordo de manhã e penso, vai acabar esse pesadelo, não é possível que a gente esteja vivendo nesse pesadelo tanto tempo, né? E, infelizmente, a gente não acorda dele, ele segue mergulhado, porque ele é a vida real, aquilo que nos foi legado, né? Por erros cometidos antes dessa situação. Professor, tu tá falando agora sobre os mortos, né, na pandemia, e eu levantei um dado, né, sobre os homicídios. Segundo o monitor da violência, nesse ano houve uma alta de 8% no número de assassinatos no Brasil no primeiro bimestre, em relação ao primeiro bimestre de 2019, né? Então, 20 estados apresentaram alta na taxa de homicídios e 7 apenas registraram uma queda. Baseado nos teus estudos, quais são, assim, os principais fatores que influenciam para uma alta, influenciam nessa taxa de homicídios em um determinado local? Os fatores são muito variados, né, Felipe? No caso brasileiro, por exemplo, nós temos uma característica que é muito particular, assim, da situação do mercado de drogas no Brasil, que é um mercado que não se estabilizou em grande parte das regiões brasileiras. Em algumas regiões ele está relativamente estabilizado, como em São Paulo, por exemplo, já há bastante tempo, né? Onde uma facção, no caso o PCC, comanda o tráfico de drogas sem disputas mais relevantes no estado de São Paulo. Mas em grande parte do país, esse mercado não está estabilizado, né? Ele segue sendo alvo de muita disputa por território, por controle territorial, de facções armadas, né? Hoje, basicamente, duas facções nacionais, o PCC e o Comando Vermelho, têm os seus representantes em cada região, né? Os seus franchises, digamos assim, e esses grupos acabam disputando muito fortemente o monopólio da venda de drogas. A disputa territorial é muito forte. Em certos momentos, quando essas facções elas estabelecem um certo acordo, há um tipo de distensionamento nas suas relações, isso impacta fortemente a queda na taxa de homicídios. Assim, quando elas retomam as disputas territoriais, isso também impacta fortemente em sentido contrário. Então, esse é um elemento, por exemplo, que a gente não encontra muito em outros países, mas que no Brasil é muito significativo, né? Além de uma série de outras situações, a gente tem, assim, a possibilidade, por exemplo, de aumento nas taxas de homicídio quando nós aumentamos o consumo de bebidas alcoólicas, quando há mais pessoas na rua, né, especialmente durante as madrugadas. Por isso é normalmente maior a taxa de homicídios nos meses de verão do que nos meses de inverno, né? Não tem nada a ver com temperatura, mas tem a ver com a disponibilidade de pessoas na rua, especialmente consumindo bebidas alcoólicas. Isso também impacta bastante a taxa de homicídios, entre uma série de outros fatores, né? Professor, recentemente, em agosto desse ano, o Intercept Brasília publicou uma matéria falando a respeito da omissão dos nomes das facções e das milícias envolvidas nas brigas e na violência que está acontecendo no Rio. Com base nisso, eu gostaria de saber qual é a tua opinião e qual seria o impacto dessa omissão desses nomes. Olha, eu até compreendo, assim, que haja, do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista mais amplo, né, um cuidado para não glamorizar as facções, né, não transformar as facções, não dar a elas uma visibilidade que muitas vezes elas perseguem também isso, né, uma certa notoriedade, enfim. Então, compreendo que haja um cuidado para não transformar a notícia numa espécie de divulgação e propaganda para as facções. Agora, quando a gente está discutindo, por exemplo, avaliando a situação, quando está se aprofundando um debate a respeito do que está acontecendo efetivamente, seria totalmente artificial não mencionar as facções, porque é preciso que as pessoas compreendam o que está acontecendo, né? Então, do ponto de vista assim, mais analítico, a menção às facções é muito importante. Permite, inclusive, que as pessoas possam identificar mais claramente os riscos, né, em cada região, etc. Eu acho que isso, simplesmente não mencionar, pode significar, inclusive, também algum tipo de risco, né? Eu conheço pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul, em cidades importantes, né, onde há facções organizadas, e elas não sabem que há facções organizadas, nunca ouviram falar o nome das facções da sua cidade, né, por conta dessa vedação ao nome das facções aparecendo na imprensa. Acho que também não é preciso chegar tanto, né? A gente pode evitar a glamorização e, ao mesmo tempo,
dá conta do fenômeno da existência de facções, que no caso brasileiro, Fabrini, tem também uma característica muito particular, assim, né? Normalmente, facções criminais em outros países, elas surgem de dinâmicas do mundo do crime, elas surgem a partir de articulações longe do Estado. No caso brasileiro, todas as facções criminais que operam no Brasil surgiram dentro de instituições do Estado, né? Surgiram dentro das prisões. As prisões são instituições estatais. Então, há uma grande responsabilidade do poder público, do Estado brasileiro, na formação e no fortalecimento dessas facções. Sobre o negacionismo, que foi mencionado na sua primeira resposta, professor, você acredita que ele pode ser a causa para o Estado brasileiro não investir muito em políticas públicas de prevenção aos fatores de risco que levam os indivíduos a cometerem crimes, e sim investir na punição depois que os crimes acontecem? Eu acho que aqui talvez o buraco seja mais embaixo, Ana. Eu acho que no caso brasileiro, a gente tem uma questão de ordem mais cultural mesmo. O Brasil tem uma baixa capacidade de produzir políticas públicas com base em evidências, né? Se a gente retirar assim, a saúde pública dessa conta, né, onde se firmou uma cultura institucional, na saúde se trabalha com evidência o tempo inteiro. Imagina o que seria de uma política de saúde, qualquer que fosse, a gente tivesse remédios no mercado, enfim, que não tivessem sido testados, que não tivessem sido objeto de profunda investigação, né, de evidências a respeito do seu potencial de tratamento, enfim. Então, toda a medicina baseada em evidências, toda a saúde pública está baseada em evidências, e isso criou uma cultura na saúde pública muito forte. Mas retirando a saúde pública, as demais áreas, as áreas mais importantes, não têm nem de perto essa tradição. Então, a gente não avalia resultado de políticas públicas, né? A gente segue trabalhando na área da educação, por exemplo, na segurança pública, com base em ideologias, com base em improviso, em achismo, né? De repente, alguém se apaixona por um autor na educação e sai aplicando aquilo lá que o autor disse que era para fazer, mas ninguém vai lá medir o resultado, o que se criou com aquela política pública. Então, isso responde em grande medida pela ineficiência que nós temos nessas áreas, né? Há muito dinheiro que vai pelo ralo porque simplesmente nós não medimos o resultado daquilo que fazemos, né? Então, está cheio de projetos bem intencionados, coisas assim que foram pensadas, de fato, para tentar alcançar resultados, mas que não são medidos, então a gente não sabe, né? Vou pegar um exemplo só na segurança pública para dar um exemplo bem típico disso, assim, né? Tem um programa na área da segurança pública no Brasil, talvez seja o único programa de prevenção pensado, né, como prevenção das polícias militares no país, que é o PROERD, né? Acho que todos vocês já ouviram falar no PROERD, é um programa de prevenção ao uso de drogas e violência que se aplica nas escolas brasileiras. É difícil um município que não tenha PROERD no Brasil, porque os policiais militares, eles são voluntários, eles se apaixonam pela ideia, vão para as escolas fazer as palestras, fazem os cursos. Normalmente os alunos gostam do PROERD, os pais, né, dos alunos gostam mais ainda, os professores também apreciam, então todo mundo avalia bem o PROERD. A pergunta é, alguém já mediu resultados do PROERD? Se de fato ele inibe o consumo de drogas ou diminui a violência? E a resposta que eu dou para vocês é, no Brasil nós temos 3 ou 4 estudos, eu tenho um inclusive que eu ajudei a medir resultados, mas são estudos pontuais, de uma escola, 2, enfim, né? Que mostram que o PROERD não só não produz resultados, como em alguns momentos pode produzir resultados contraproducentes, ele pode estimular, inclusive, o consumo de drogas. O que não é surpresa, porque ele foi inspirado num programa norte-americano chamado DARE, e o DARE tem toneladas de avaliações nos Estados Unidos, todas apontando no mesmo sentido, não produz efeito na prevenção do consumo de drogas, e em alguns casos pode piorar, né? É um programa que nós temos no Brasil há mais de 20 anos, nunca foi avaliado, né? A gente segue produzindo esse programa sem avaliação. Então, esse é um problema assim, que a gente vai ter que superar. É preciso que o Brasil tenha governantes, né, que sejam capazes de avaliar resultado de política pública e se orientar por evidências, não por ideologias, né? Falando na questão de ideologias, a gente sabe que uma das principais propostas de campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, foi a flexibilização para adquirir armas de fogo. E nós sabemos que isso, na verdade, não é uma medida para resolver a questão da criminalidade, obviamente. Porém, muitas pessoas afirmam que armar a população é maléfico nesse sentido. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, assim, uma das coisas, Lucas, essa história que eu estava falando sobre evidência, né? Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com opiniões, né? Especialmente em áreas como a segurança pública, como a saúde, né? Porque opinião errada em segurança pública mata,
né? Assim como opinião errada em saúde mata. Então, eu não tenho opinião sobre isso, eu sei alguma coisa sobre isso, né? Eu escrevi um livro em 2005 sobre o tema das evidências que existem no mundo a respeito de políticas de desarmamento, controle de armas versus liberalização de armas. De lá para cá, as evidências só aumentaram, né? Nós temos mais estudos, né, mostrando claramente o seguinte: quanto maior a disponibilidade de armas de fogo, maior a tendência ao aumento na taxa de homicídios, maior a tendência de aumento nas taxas de suicídio e maior a tendência de acidentes com armas. Então, os benefícios possíveis da propriedade de uma arma em casa, por exemplo, vamos imaginar que alguém tem uma arma em casa e, pelo fato de ter essa arma, essa pessoa pode resistir, por exemplo, a um assalto, ou pode impedir um crime com o fato dessa arma estar por perto. Isso aí pode acontecer, evidentemente acontecem situações desse tipo. Mas se a gente botar na balança os benefícios possíveis, né, desta arma em casa, dos malefícios e os riscos que ela traz, é infinitamente superior assim, os riscos, né? Então, a chance dessa arma em casa ser usada contra alguém de dentro da própria casa é muito maior do que ser usada contra a ameaça de um pretenso assaltante ou de um criminoso, etc. Os estudos são muito fortes no mundo inteiro. Então, esse exemplo é muito típico assim, do que a gente faz no Brasil, né? O presidente Bolsonaro, porque ele tem uma ideologia muito forte, ele adora armas, ele dorme com uma arma debaixo do travesseiro, né? Ele tem uma fixação em armas, né? Deve ter alguma coisa para explicar isso, não sei, mas ele e a família são muito apaixonados por armas, né? E ele transforma essa paixão, esse amor por armas, numa política pública, né? Sem oferecer uma única evidência que demonstre que essa política pública pode, de fato, beneficiar a segurança pública, reduzir indicadores de violência, etc. Eu suspeito até que os decretos que ele elaborou, alguns inclusive não foram aceitos pelo Congresso, né? Não foram sequer elaborados pelo próprio governo, mas pelas empresas de armamento diretamente, né? Um decreto especialmente que eu li com atenção, que não teve nota técnica de nenhum ministério, portanto não passou pela apreciação de nenhum ministério. Ele foi publicado como um decreto com minúcias do ponto de vista técnico que fazem, que sugerem, digamos assim, uma assessoria direta da indústria de armas no Brasil, que é a grande beneficiária desse tipo de lobby, né, que se faz sobre governos dessa natureza. Tu deu agora umas evidências, né, que tu falou que se baseia nas evidências, mas e eu também peguei um dado aqui que nesse ano já foram registrados 58 mil, né, já teve registro de 58 mil armas de fogo, que é 4 mil a mais do que o primeiro semestre do ano passado. Ou seja, só o discurso de flexibilização e alguns decretos, como tu comentou, já surtiram efeito para que mais pessoas comecem a registrar armas, né? Eu queria saber agora, sim, a sua opinião, se tem como reverter essa onda, ou se tu acha que isso vai levar algum tempo até diminuir esse fluxo de armas. Olha, assim, essa é uma notícia ruim, mas a impressão que eu tenho é que alguns dos efeitos das políticas implementadas por esse governo, a gente vai levar muito tempo para desfazer, muito tempo. Acho que há um dano que vai se prolongar assim para talvez 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? As situações são muito graves. Quando a gente começa a desmontar sistemas de proteção, por exemplo, ambiental, quando a gente começa a mexer em realidades que são muito sensíveis, né, como, por exemplo, o aumento de registro e venda de armas de fogo, os efeitos produzidos por essas políticas se prolongam por muitos anos, né? Quer dizer, mesmo que no futuro a gente tenha outro governo, que tenha outra ideia a respeito disso, vai ser muito difícil a gente voltar ao ponto anterior, né? Então, eu tenho uma visão assim nesse ponto bastante pessimista sobre os efeitos em curso, né? A gente não sentiu ainda todos esses efeitos, né? A população brasileira não sentiu ainda todos os efeitos de um desgoverno, mas eles vão ser muito sensíveis nos próximos anos, né? E infelizmente acho que tende a se prolongar por um bom tempo. Justamente sobre isso de achismo e da população brasileira, como tu acha que dá para fazer a população perceber a importância dos direitos humanos? Olha, esse é um tema super importante, né, Bruno? O Brasil não tem um apreço pelos direitos humanos, né? É um dos poucos países do mundo onde os defensores de direitos humanos precisam se explicar por que defendem direitos humanos, né? Nas nações mais avançadas, onde há democracias mais estáveis, mais consolidadas, a ideia de direitos humanos é uma ideia que agrega um enorme prestígio, né?
Os governos temem relatórios de grandes entidades de direitos humanos, porque eles percebem que isso pode produzir um dano muito grande, eleitoral, inclusive, né, sobre as suas perspectivas de poder, enfim. No Brasil, não. No Brasil, nós não conseguimos criar essa tradição. Eu acho que isso está muito ligado ao fato do Brasil não ter uma cultura democrática também consolidada, né? O Brasil nós temos pouca experiência democrática. Esse período que a gente está vivendo agora, que vocês estão vivendo, vocês todos nasceram na democracia, né? A democracia tem 32 anos. 32 anos de democracia na República Brasileira é o tempo mais longo que nós já tivemos de democracia na República. Quer dizer, toda a experiência republicana brasileira foi entrecortada por golpes de Estado, por crises políticas, né? Isso não permitiu a criação de uma cultura democrática entre nós, e sem isso a própria ideia dos direitos humanos ela fica muito abalada. Eu acho que é um tema aqui que talvez seja também um desafio para o jornalismo brasileiro, né? Talvez vocês futuramente possam dar uma contribuição muito grande sobre esses temas, né? Quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas precisam de saúde, né, de acesso à saúde, nós estamos falando de direitos humanos. Quando a gente fala que as pessoas precisam de liberdade para expressar a sua opinião, nós estamos falando de direitos humanos. Quando a gente fala que as pessoas têm direito ao trabalho, que o desemprego é uma agressão à dignidade humana, a gente está falando sobre direitos humanos. Então, o tema dos direitos humanos ele deve ser abordado em todos esses momentos, né? Mas no Brasil ele surge muito na imprensa em certas circunstâncias, né? Quando, por exemplo, uma comissão de direitos humanos denuncia tortura num presídio, aí se fala em direitos humanos. Isso vai facilitando essa identificação de que direitos humanos servem para defender presidiários, etc., né? Serve também para isso, porque os presidiários também possuem direitos, né? A gente não vive numa selva onde as pessoas são condenadas a serem torturadas, a serem curradas na prisão, a passarem fome, nada disso, né? A pena de prisão é uma pena de privação da liberdade. Mas é preciso colar a ideia de direitos humanos na educação, por exemplo, né? Colar a ideia de direitos humanos na saúde, colar essa ideia que é talvez a mais generosa das ideias que a humanidade já produziu no dia a dia das pessoas. Eu acho que é disso que se trata, né? Gostaria de lembrar que o Sem Estúdio também conta com a participação do nosso público através do envio de perguntas, e nós recebemos uma pergunta da Alice Apelanes. Ela fala que a entrevista está muito boa até então, e ela gostaria de saber, supondo que há interesse nos presos, né, nos presidiários, tanto homens quanto mulheres, em noticiário jornalístico, qual o impacto deles terem acesso a essas notícias, pensando em segurança pública? Então, esse é um tema super importante. A Aline está fazendo, acho que, um estudo sobre isso, né? E tem um projeto, tanto quanto eu me lembro, para fazer um estudo sobre o tema no MAB Pelletier. Os presos têm o direito à informação, esse é um primeiro ponto, né? Quando a gente trabalha no Estado Democrático de Direito, a ideia da pena privativa de liberdade significa basicamente o seguinte: essa pessoa está confinada no espaço, ela perdeu a liberdade de ir e vir, né? E esse é o conteúdo da pena. Um apenado, uma apenada, não perde o direito de comunicação, né? Ela deveria ter acesso à televisão, deveria ter acesso a uma biblioteca onde houvesse livros, jornais, etc., etc. Tudo aquilo que diga respeito à vida do cidadão deveria se manter dentro de um presídio, exceto a liberdade de ir e vir, né? Ou aquelas restrições que são inerentes à perda desse direito de ir e vir, né? Não é assim que a gente vê a execução penal no Brasil, não é assim que a execução penal no Brasil é feita, é praticada. Quer dizer, na verdade, na prática, né? A execução penal feita no Brasil, ela transgride todas as leis, todas as normas. Se a gente pegar a lei de execução penal, que é a lei que regula a execução das penas, vocês vão olhar artigo por artigo da lei de execução penal, é difícil encontrar um artigo observado. Quer dizer, os artigos dessa lei são invariavelmente desrespeitados pelo Estado. Então, vocês notem o paradoxo. A gente cria um sistema penitenciário com a ideia de mandar para lá as pessoas que descumprem a lei. E aí aquelas pessoas que deveriam garantir que esse sistema funcionasse dentro da lei, o colocam fora da lei, né? Então nós temos um sistema fora da lei para tratar das pessoas que descumpriram a lei, né? É um paradoxo assim do que é o sistema penitenciário brasileiro. Talvez um sistema cuja legislação seja mais amplamente descumprida no Brasil, né? Isso tudo sob os olhos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da imprensa, da opinião pública, dos governantes, né, dos parlamentares. É como se ali não funcionasse o Estado de Direito, né? Basicamente, essa é a realidade dos presídios brasileiros. E, portanto, a comunicação também não chega lá, né? Os presos, como regra, não têm direito a receber informação. Quando muito, recebem informação pelas visitas, que eventualmente recebem, né? E para agravar esse quadro, nós temos uma prática sistemática dentro dos presídios brasileiros de censura à correspondência, de violação do direito ao sigilo de correspondência. As cartas escritas pelos presos e recebidas pelos presos são todas elas abertas e lidas.
Vejam vocês que quando a Constituição brasileira escreveu que é um direito fundamental de sigilo de correspondência, a Constituição não escreveu que os presos estão fora desse direito, né? Então, essa é uma violação sistemática, praticada aqui no Rio Grande do Sul, praticada em todos os estados brasileiros, e o Estado brasileiro faz uma cara de paisagem, digamos, diante desse problema, né, e relativiza o tema, né? Alguém vai dizer, mas tem problema de segurança, uma carta pode conter uma arma, pode conter drogas, então a gente chama o preso, abre a carta na frente dele, mostra a correspondência, não tem nada, ele pode ter condições de receber aquela correspondência sem nenhum tipo de problema, né? Ainda sobre essa questão do noticiário e de crimes, eu gostaria de saber, na sua opinião, se a imprensa brasileira aprendeu com casos como o da Eloá, que teve uma grande espetacularização da tragédia, ou se a cobertura de crimes segue causando outros problemas no Brasil. Olha, eu acho que talvez a gente tenha aprendido algumas coisas, talvez haja um pouco mais de cuidado hoje, mas eu não botaria minha mão no fogo, assim, acho que a gente seguimos vendo muitas vezes, né, situações parecidas ou de erros graves, né, na cobertura jornalística, e agora talvez com um agravamento enorme pelo papel desempenhado pelas mídias sociais, né? Então, a gente perdeu o filtro que a imprensa tradicional, mal ou bem, sempre teve, né? Um pouco mais de critério, uma checagem um pouco maior de informação, alguma responsabilidade com quem assina as matérias, e isso nas redes sociais se perdeu. Então, há muita produção de informação em redes sociais totalmente irresponsável, né? Que já produz danos desse tipo, né, de criminalização antecipada, de julgamentos antecipados, às vezes informações totalmente irresponsáveis, estimulando o linchamento de pessoas, a morte de pessoas por vingança. Tudo isso se tornou bem mais complicado, eu acho, por conta das modernas tecnologias de comunicação. Professor, a gente estava observando naquele teu assunto anterior sobre educação, no gancho que eu vou aproveitar, o IBGE divulgou em julho uma pesquisa feita sobre o levantamento de dados da evasão das escolas no Brasil, certo? E nós temos 50 milhões de pessoas com idades entre 14 e 29 anos. Dessas, 20% não terminaram nem a educação básica, correto? Então, a minha pergunta é, essa evasão, ela pode contribuir para esses jovens se voltarem para o crime? Tem chance dessa criminalidade aumentar em função dessa evasão escolar? Olha, eu responderia assim, de forma muito taxativa. Sim, absolutamente, essa é a chance muito grande, né? No meu doutorado em Sociologia, eu estudei muito a formação de jovens violentos, né? Então, o meu foco do meu trabalho foi estudar o que leva um jovem a se transformar num matador. O fenômeno que eu estudei foi aquele que eu chamei de violência extrema, né? Um tipo de violência que é praticado sem ausência de qualquer motivação. Então, não é só a situação de alguém que mata outra pessoa, mas alguém que mata outra pessoa quando não há nenhum motivo aparente para isso, nada que justifique esse tipo de ato, inclusive a própria defesa da pessoa, que possa se sentir ameaçada, nada disso, né? E esse tipo de violência gratuita, violência extrema, ela está muito associada ao chamado fracasso escolar, né? A evasão precoce. Muitos desses jovens que eu entrevistei, todos eles têm histórias de fracasso escolar, né? E a maioria se afasta da escola por volta dos 11, 12 anos, né? Então, pessoas que têm essa trajetória têm muito mais chance, do ponto de vista estatístico, estou falando aqui de tendências, né, de se envolver com crimes violentos, especialmente se desenvolver esse tipo especial de violência, que eu chamo de violência extrema, né? Depois de ter estudado isso durante 4 anos e ter constatado isso não só com entrevistas, mas também com pesquisas quantitativas, eu formei grupos dentro do Presídio Central, por exemplo, de Porto Alegre, com presos condenados por violência e presos sem violência, e a gente foi comparando, né, os questionários que eles responderam para identificar esses fatores, né, que podem deflagrar dinâmicas causais para a violência. Isso ficou muito fortemente estabelecido na tese. Mas depois disso, a gente fez, inclusive, alguns cruzamentos aqui no Rio Grande do Sul, com municípios com mais de 100 mil habitantes, e a gente pegou, nesses municípios, as taxas de evasão e as taxas de homicídio, né? E é impressionante, assim, quanto maior a taxa de evasão, maior a taxa de homicídio dos municípios, né? Isso é uma tendência muito forte.
Então, a educação, sim, ela exerce um papel muito importante de prevenção, e quanto mais tempo crianças e adolescentes permanecerem na escola, menor a chance delas se envolverem com crime, especialmente se envolverem com crime violento, né? Então, eu tenho receio que nessa experiência da pandemia, por conta desse enorme tempo que nós estamos passando agora sem aulas presenciais, né, a escola privada, de alguma forma, ainda conseguiu rapidamente se adaptar, né, e as famílias têm mais condições financeiras, acabaram criando um ambiente mais propício para os seus filhos, né? As universidades particulares, em geral, também responderam com mais rapidez. Mas a educação pública, ela até hoje não respondeu de forma eficiente, né? Então, grande parte dos alunos da rede pública, de fato, ficaram sem escola, né? Ficaram sem educação. E a chance de que isso resulte numa grande evasão é, de fato, muito presente, né? Tomara que não aconteça isso, mas a expectativa que nós temos é que veremos isso, né? E se isso acontecer, os impactos lá adiante poderão ser também bastante grandes. Então, o que tu acha, tendo experiência como um profissional na universidade, de possíveis parcerias com instituições de ensino para realizar estudos que avaliem as políticas públicas contribuindo na evidência científica? Eu acho fundamental, A universidade tem uma grande responsabilidade, né, nessa área. Ela poderia dar uma contribuição muito maior do que já vem dando, né? A gente tem hoje no Brasil alguns centros de excelência em universidades que se especializaram em avaliação de políticas públicas, que de fato são capazes de medir resultados de políticas públicas, mas também na universidade brasileira, também nos nossos cursos de graduação, não há essa cultura muito bem desenvolvida, né? Então é preciso estimular essas possibilidades. Eu acho que quanto mais espaço a gente tiver de conhecimento, de expertise em avaliação de políticas públicas, né, melhor, né? Hoje eu conheço poucas pessoas, alguns técnicos, né, alguns professores, alguns especialistas que estão estudando, que de fato são muito capacitados nessa área, mas não são muitos, né? No Rio Grande do Sul não são muitos. E isso demonstra claramente o quanto a universidade também foi muito e segue sendo muito influenciada pelo discurso, né? Nós temos na cultura brasileira, acho que latina também, um grande apreço assim, pelo discurso, né? A gente se apaixona pelas palavras, se apaixona pelas ideologias, né? E despreza evidências. Isso também está refletido nas universidades, né? O nosso saber é muito bacharelesco, digamos assim, né? Muito com base em autores, em doutrinas, né? E pouco com base naquilo que funciona, né? A gente não sabe muito bem o que funciona. A gente estava falando até há pouco tempo sobre algumas das facções criminosas que existem no Brasil, e infelizmente essas facções são violentas e fortemente armadas. Elas têm armas pesadas, inclusive de calibres restritos. De onde vêm essas armas do crime? Olha, nós temos, primeiro assim, quando a gente fala de facções que possuem armas de grosso calibre, nós estamos falando de alguns grupos que trabalham com o tráfico de drogas em algumas regiões específicas, né, onde há domínio territorial, né? Isso é muito comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro nós temos uma disputa de facções já há muito tempo e elas lutam pela manutenção de territórios, e há uma espécie de escalada armamentista entre elas. Então, uma facção que domina um território, ela precisa estar fortemente armada para ter capacidade de resistência diante de outra facção que pode querer tomar aquele domínio. Então, isso criou uma corrida armamentista nessas facções. Uma parte dessas armas de grosso calibre vem de contrabando, são compradas fora do país, né? Outra parte vem de desvio, inclusive, de armas do exército, das polícias, né? Que também há problemas de corrupção bastante graves e armas são desviadas do Estado brasileiro para a mão de facções criminosas também. Mas é importante sublinhar o seguinte: a grande maioria das armas de fogo que hoje estão nas mãos de delinquentes comuns, que estão nas ruas praticando crimes, né, que são os crimes que mais nos afetam, exatamente crimes patrimoniais, assalto, mão armada, essas coisas, né? Quer dizer, esse delinquente comum, né, fruto da marginalidade social, da marginalização social que está armado, ele está armado de revólver, né? São revólveres 38, 32, são armas comuns, armas de mão muito comuns. Essa é a grande maioria das armas com as quais se pratica crime no Brasil. Vocês devem conhecer, talvez vocês mesmos já tenham passado por essa experiência, que é muito assim traumatizante, né, de ser vítima de um assalto com alguém que te aponta uma arma, né?
Mas eu duvido que vocês conheçam alguém que tenha sido assaltado com uma bazuca, com uma metralhadora, com um fuzil, né? Quer dizer, esse tipo de armamento é utilizado para outro tipo de ação criminosa. Então, basicamente, domínio territorial de facções do tráfico e, eventualmente, algumas quadrilhas que são especializadas em assalto a banco, por exemplo, que usam armamentos pesados, né? Fora esse tipo de crime, eu diria assim, sem sombra de errar, mais de 90% das armas nas mãos de delinquentes comuns no Brasil são revólveres, são armas de mão, e essas armas são de fabricação nacional, né? Elas foram vendidas inicialmente para as chamadas pessoas de bem. Esse é um tema muito interessante, assim, quando a gente discute controle de armas, né? Me permite só fazer esse parênteses, Lucas, que eu acho que é interessante para esclarecer todo mundo. As pessoas falam assim, mas os bandidos não compram armas em lojas, né? É verdade, eles não compram armas em lojas. Em geral, eles pegam as armas das pessoas que compram armas em loja, né? Quer dizer, todas as armas de fogo, um dia, foram vendidas legalmente. Não existe uma fábrica no mundo que produz armamento para bandidos, né? Não existe isso. Não há nenhuma indústria que faça armas de fogo cujo mercado seja destinado para o crime. Todas as fábricas, todas as indústrias de armas produzem armas para o mercado legal, né? Então, essas armas iniciam no mercado legal e, depois de um certo momento, elas são desviadas, ou pela corrupção, ou por assaltos, né, por crimes, etc. Então, há uma migração do mundo legal para o mundo ilegal. Por isso que, quando a gente reduz a oferta de armas no mundo legal, nós diminuímos também a circulação de armas no mundo ilegal. Professor, voltando uma das primeiras perguntas que a gente abordou aqui, tu cita a ineficiência do programa ProERD. Assim, o programa ProERD, teoricamente, era para conscientizar as crianças sobre o uso de drogas, e sobre o programa, sobre a política antidrogas em geral, a gente vê também uma grande ineficiência. Se gasta muitos recursos, muitas vidas, tanto de policiais, quanto de criminosos, quanto de jovens, no combate às drogas, e é uma política bastante ineficiente, porque, assim, para cada quantidade apreendida de drogas, existem outras milhares que chegam no destino. Então, a minha pergunta é, não estaria na hora de fazer uma reformulação em geral sobre essa política antidrogas que todo dia ceifa milhares de vidas a troco de nada, praticamente? Não há a menor dúvida que sim, né? É muito curioso. Se vocês olharem hoje o site da Secretaria de Segurança aqui do Estado, vocês vão encontrar lá no site da Secretaria de Segurança o que eles chamam de indicadores de eficiência policial. O que as polícias do Rio Grande do Sul chamam de indicadores de eficiência policial, ou seja, os critérios pelos quais eles assinalam se estão sendo eficientes ou não, são todos indicadores meio, não há nenhum indicador fim, né? Então, os indicadores basicamente são número de prisões que são feitas, quantidade de apreensão de drogas, é um outro indicador, né? Então, não se mede redução de criminalidade e de violência, né, como indicador de sucesso de uma política de segurança pública, mas se mede quantas prisões eu fiz e quantas drogas eu apreendi. Muito bem. Aí vocês vão ver ano a ano, vocês podem fazer esse estudo, é bem interessante, tá? Os dados estão lá, né? A gente pega assim, de 10 anos para cá, a apreensão da quantidade de drogas só aumenta. A cada ano as polícias apreendem mais drogas, de todos os tipos, né? Então aumenta a apreensão de maconha, aumenta a cocaína, aumenta a êxtase, aumenta, enfim, todo tipo de droga aumentando. E eles acham que, como eles estão recolhendo mais drogas, significa que eles estão sendo mais eficientes. Quando, na verdade, esse número de quantidade de toneladas de drogas apreendidas é evidentemente um indicador da ineficiência da política, porque se a cada ano eu aprendo mais drogas, significa que não está funcionando o que eu estou fazendo, né? Uma coisa que, em geral, os gestores da segurança pública não se dão conta, né? Porque, em geral, eles não estudam isso, não trabalham com evidências científicas, né? O que acontece quando a polícia faz uma apreensão de drogas? Quero que vocês pensem comigo, né? Eu tenho lá um pequeno traficante, um grupo de jovens na periferia, em geral muito pobres, né, que são flagrados com uma quantidade X de drogas, né? Bom, esses jovens vão ser presos como traficantes, e essa droga vai ser apreendida pela polícia. Vamos imaginar que sejam alguns quilos, né, de maconha, cocaína, enfim, uma apreensão razoável. O que acontece com quem comprou essa droga, quem recebeu essa droga para revenda, né? Como é que se acerta com o traficante que revendeu? O sujeito que recebeu a droga vai dizer, olha, cara, infelizmente não vai dar para pagar esse mês, porque a polícia prendeu a gente, prendeu os nossos companheiros lá e levou a droga toda. Então, dá um desconto para nós aí, depois a gente acerta, né? Não é assim que funciona. O que funciona é que alguém vai ter que pagar essa droga.
Alguém terá que pagar essa droga. Então, cada vez que a polícia faz uma apreensão de drogas, o que ela produz? Ela produz um deslocamento para crimes patrimoniais. Alguém vai produzir assaltos para garantir o dinheiro para pagar o traficante, né? Então, uma política centrada em apreensão de drogas no varejo é, além de tudo, uma política burra, né? Ela produz prisões que não causam nenhum efeito no tráfico e ela desloca o crime, estimula o deslocamento, a migração criminal para crimes patrimoniais. Então, mesmo que eu quisesse trabalhar dentro de uma lógica repressiva, como é atual, né? Vamos pensar assim, tá, então a lei não pode traficar, tá legal. Então a gente vai trabalhar na repressão. Como é que se trabalharia na repressão? Eu não vou dar bola para o varejo, né? Eu vou desconsiderar o varejo. Eu vou atrás de quem está transportando a droga, eu vou atrás de quem é responsável pelo refino, quem está lavando dinheiro, então eu vou tentar pegar lá em cima, né? Para isso é preciso muita inteligência policial, é preciso ter investigação, né? E aí a gente tem dificuldade, né? As polícias brasileiras têm muita debilidade do ponto de vista de investigação. E há um problema extra. Quanto mais alto a gente vai no negócio, o tráfico de drogas, mais gente importante a gente encontra, né? E vocês acham que os donos desse negócio, que é um negócio que mobiliza trilhões de dólares no mundo, moram em favelas? Dá para alguém pensar de sã consciência de quem é dono desse negócio, na verdade, é semi-alfabetizado, negro, né? Mora na periferia? É evidente que não. Nós estamos falando disso aí que a gente fala sobre tráfico, a gente está falando de varejo, né? Não estamos falando dos donos do negócio. Então, como a gente não vai nos donos, a gente fica só aprendendo no varejo. É um péssimo negócio para todos nós, né? Para a sociedade como um todo. A gente bota esses jovens na prisão. Aqueles que não estavam associados à facção, a primeira coisa que vai acontecer com eles no presídio é se associar a uma facção criminal, porque eles têm que escolher qual é a galeria que eles vão ficar, e as galerias estão divididas por facções criminais, né? Então ele vai ter que ir para uma ou para outra, se não estava organizado, agora vai se organizar. E a gente não arranha o modelo de negócio, porque há uma fila para entrar na venda de drogas, é uma mão de obra facilmente substituível, né? Então, eu diria assim, essa política centrada em prisões em flagrante nas periferias de jovens pobres, no varejo, é uma política que é anti qualquer resultado. Ela só agrava o problema da violência e do crime no Brasil. Na verdade, nós estamos com essa política contratando violência futura, né? Infelizmente, é isso. Então, o senhor, não sei, o senhor consideraria que a descriminalização das drogas, ou talvez até a legalização, possa ser uma alternativa para o problema? Possivelmente sim, tá? A gente não pode afirmar isso por falta de evidências mais concretas, né, que nos dessem essa garantia, né? A gente tem algumas experiências do mundo que sinalizam resultados positivos, como, por exemplo, a experiência de Portugal, né? Portugal implementou uma reforma na sua lei de drogas já há bastante tempo, mais de uma década, e a partir dessa experiência, Portugal claramente estabeleceu o seguinte: o uso de drogas não é crime em Portugal, de qualquer droga. Então, eles descriminalizaram mesmo o uso de drogas. Não foi a opção que o Brasil fez, né? Algumas pessoas do Brasil acham que o usuário de drogas não pode ser punido. Não é verdade. A lei brasileira, ela descarcerizou, né, o usuário. Então, pela lei brasileira de drogas, quem usa droga não pode ser mandado para prisão. Isso também não funciona, porque quem estabelece se o sujeito é usuário ou traficante, né, é a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Isso é feito muitas vezes de forma descriteriosa. Por exemplo, se julga muito as circunstâncias da prisão, né? O Brasil não optou por estabelecer uma quantidade objetiva de drogas. Por exemplo, até tal quantidade é uso pessoal, a partir dessa quantidade é tráfico. Quer dizer, grande parte dos países do mundo fez isso, né? Estabeleceu um limite para uso, né? E depois tráfico agravado, etc., de acordo com a quantidade. O Brasil não fez isso. Então, o que acontece na prática, né? Se a polícia pega um jovem negro pobre, na periferia aqui de Porto Alegre, e ele tem 100 gramas de maconha, ele é claramente identificado como um traficante, né? E já vai amanhecer no presídio central. Se a polícia pega um jovem branco de classe média, rica, enfim, mais incluído socialmente, né, família conhecida, e ele tem 1 quilo de cocaína com ele, a polícia vai concluir que ele é usuário, né? Então esse é o problema do arbítrio dessa lei brasileira. A gente teria que mexer nisso, né, criar diferentes tipos penais, se fosse o caso de manter a penalização, para evitar esse tipo de injustiça. Mas por que eu digo assim que ainda é cedo para a gente dizer que a descriminalização e a legalização seriam a saída? Porque precisa ter mais evidência a respeito disso. Uma das coisas que me preocupa no Brasil é se nós, por exemplo, estabelecêssemos uma política de legalização de drogas, né, de forma descriteriosa, seria o efeito da migração.
né? Não há dúvida que, se a droga é legalizada, eu tenho uma forte ferramenta de enfrentamento do tráfico, né? Eu posso acabar com o mercado ilegal de drogas se elas forem oferecidas em farmácia, por exemplo, né? Isso é razoavelmente simples de se imaginar. A questão é para onde vão as centenas e centenas de milhares de pessoas que vivem das drogas, da venda de drogas hoje. Eu posso também motivar rapidamente uma migração para outros tipos criminais. Então, talvez fosse necessário aqui a gente ter uma política um pouco mais cautelosa, né? Eu começaria no Brasil com a política de legalização da maconha, talvez estabelecendo alguns pilotos em estados para ter comparação com outros, né? E a gente poder medir resultados. Nem sempre, quando a gente lida com política pública, a gente tem condição de antecipar o resultado de uma política, né? Às vezes a intenção pode ser a melhor possível e na prática as coisas dão errado, né? A gente chama isso, em sociologia, a gente chama isso de efeito cobra, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas ela vem de uma experiência na Índia, na colonização britânica. Os britânicos tinham muito medo das cobras, né, na Índia, e alguém teve uma bela ideia de oferecer recompensa ao povo indiano por uma cobra morta, né? Então, cada cobra morta, o sujeito recebia um trocadinho, né? No começo funcionou super bem, as pessoas saíram matando cobra e recebendo dinheiro. Aí algumas pessoas se deram conta que poderiam ganhar muito dinheiro se começasse a criar cobras, né? E aí a Índia se espalhou criadouros de cobra em toda a Índia, né? Quando os britânicos deram conta disso, suspenderam a política. Quando suspenderam a política, o que os criadores fizeram? Soltaram as cobras, né? Então o problema que se pretendia resolver se tornou muito mais grave com essa política de pagamento por cobra morta, né? Então, em política pública acontece muito isso, né? Não basta ter uma boa intenção, é preciso a gente medir resultados daquilo que faz, né? Por isso que eu sou mais cauteloso, mas não, com relação à solução. Mas não tenho nenhuma dúvida de que a atual política de drogas, a guerra contra as drogas, é uma estupidez, né? A gente poderia mudar ela rapidamente se tivesse um mínimo de raciocínio em quem governa o Brasil. Retomando a questão da segurança pública, professor, em alguns depoimentos tu falaste sobre um aumento na busca por soluções privadas para problemas de segurança, né? E uma menor preferência por soluções públicas. Eu queria te perguntar, essa preferência por soluções privadas para a resolução desses problemas de segurança, qual o impacto que isso pode gerar para a segurança pública? Pois é, a gente tem situações bastante graves no Brasil, né? A primeira delas é essa ideia, né, de que as pessoas que têm mais condições financeiras, têm mais renda, enfim, são mais privilegiadas, elas procuram se proteger e vão encontrando mecanismos particulares para resolver problemas que dependem de soluções coletivas, né? A partir do momento que essas pessoas estão seguras, elas deixam de ser também um sujeito de pressão, né, para que haja políticas públicas mais eficientes, né? E os mais pobres, que não têm esse poder de pressão, não conseguem, digamos assim, barganhar diante dos governantes, dos parlamentares, etc., outras políticas. Então, é um drama, assim. A gente viu isso muito no Brasil na área da educação, por exemplo, né? A educação pública no Brasil foi, no passado, de muita qualidade. Eu estudei sempre em escola pública, minha família é uma família de classe média, mas minha mãe e meu pai são professores, mas todos nós, eu, meus irmãos, todos nós estudamos em escola pública. Atualmente, essa opção para a classe média praticamente deixou de existir, né? As pessoas que têm um pouco melhor condição, elas procuram escola privada, porque elas são de melhor qualidade. E a partir desse momento, a educação pública só piora, porque eu perco a pressão das camadas mais influentes socialmente. Na segurança pública acontece uma coisa parecida. Com o agravante de que, na segurança pública, muitas das empresas que prestam serviço na área de segurança privada são vinculadas, de alguma forma, a policiais, na ativa ou já aposentados, né? Então, muitas vezes há uma empresa de segurança pública, mas o dono verdadeiro da empresa é um policial na ativa. Isso passa a operar uma realidade de um conflito de interesses, né? Que é a seguinte: quanto pior for a segurança pública, maior o mercado para a segurança privada. Então, se eu tenho, por exemplo, um policial que é dono de uma empresa privada, é do interesse desse policial que a segurança pública não melhore, porque vai aumentar a oferta privada do seu serviço, né? E a gente tem poucos mecanismos de controle sobre isso, né? Então a realidade mesmo da segurança privada no Brasil ela é preocupante, deveria merecer uma preocupação muito grande dos gestores. Professor, falando sobre educação, já que você mencionou as escolas, a ditadura militar foi um período traumático da história brasileira, tanto é que muitas vezes não é nem referida como ditadura militar, em si como anos de chumbo. E isso, de certa forma, tira a crueldade da ditadura, quando não se refere pelo nome correto, né?
Então, eu gostaria de saber se você acredita que, se ensinando nas escolas a brutalidade que ocorreu durante a ditadura militar, isso ajudaria a diminuir a banalização da violência policial que se vê hoje em dia. Do ponto de vista da ditadura, Ana, eu acho que o tema central é o seguinte: a gente transitou da ditadura, mais de 20 anos da ditadura, para a democracia, sem fazer uma ruptura, né? Sem fazer, de fato, um acerto de contas com esse passado. Foi até uma coisa muito simbólica, assim, o fato de que a transição se dá via colégio eleitoral, né? Portanto, sem eleições diretas para presidente. Se impede que o povo possa participar de uma eleição que escolheria alguém que não fosse um dos generais, né, da ditadura. A disputa se resolve no colégio eleitoral, ela é vencida por Tancredo Neves, que tinha como vice José Sarney. O Tancredo morre antes de tomar posse e quem assume a presidência é Sarney, que tinha sido presidente da Arena, o partido da ditadura, durante todo o tempo, praticamente, da ditadura. Então, a transição à democracia se dá por dentro da ditadura, né? Por um acordo interno, né? Por rupturas internas, por fricções internas. E a gente estabelece, na verdade, no Brasil, uma anistia, o projeto da anistia, da lei da anistia, é bom que as pessoas saibam disso, muita gente não lembra, não tem essa informação, mas o projeto da lei da anistia foi um projeto da ditadura. A ditadura mandou para o Congresso, que ela controlava, né, por artifícios, né, um projeto chamado Lei de Anistia. A oposição, na época, foi contra o projeto. Votou contra o projeto, porque a ideia da lei da anistia era basicamente proteger proteger os servidores da ditadura que haviam praticado crimes, né, como a tortura, etc, etc. E o mais impressionante é que a lei da anistia, ela nunca mencionou, por exemplo, o crime de tortura. Se vocês forem olhar a lei, é uma lei muito curtinha, né, que tem 2, 3 artigos, né, ela estabelece a anistia para os crimes políticos e conexos praticados de 61 até 79, enfim, então há um período, né, onde se estabelece esse perdão para aquilo que se chamou crimes políticos ou conexos. Só que quem interpretou que a tortura era um crime conexo foi o Supremo Tribunal Federal. Então, o Poder Judiciário vem depois para dizer não pode mexer com os torturadores porque eles também foram anistiados, né? O que é uma decisão assim sem pé nem cabeça, que contraria não só a ideia de crimes conexos, mas contraria também a jurisprudência internacional, os acordos internacionais, as convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, nós protegemos os criminosos da ditadura, não acertamos as contas com eles, né? E não produzimos, portanto, uma verdade jurídica a respeito do que aconteceu. Então, até hoje, ainda se encontra pessoas que dizem, não, mas na época da ditadura era bom, na época da ditadura era melhor do que agora, né? Porque a gente tinha mais segurança, ou a inflação não era tão alta, sei lá. Pessoas não têm essa memória porque não se produziu uma verdade histórica no Brasil. Na verdade, a anistia veio para o Brasil para impedir que a verdade fosse conhecida. Esse foi o grande objetivo da lei da anistia. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na África do Sul com Mandela, por exemplo. Quando Mandela é eleito presidente da República, havia uma enorme expectativa do povo negro, né, de que os repressores do apartheid fossem punidos, né, que houvesse prisão, enfim, para todos aqueles que mataram, que torturaram. O Mandela propõe uma anistia, né? Só que a anistia do Mandela é completamente diferente. A anistia dele é o seguinte: quem praticou crimes políticos vai ser anistiado desde que relate o crime que praticou. Então, se formou uma comissão de verdade e reconciliação na África do Sul, né, com personalidades sul-africanas acima de qualquer suspeita, né? Desmond Tutu foi um dos participantes e outros, né, convidados, brancos e negros, e o sujeito que queria ser anistiado marcava uma audiência na comissão, sentava na frente da comissão, com a imprensa toda acompanhando, e relatava o crime que ele havia praticado. E a partir dali era anistiado, né? Então, a anistia do Mandela foi uma anistia para que a população conhecesse a verdade. E é muito importante conhecer a verdade, né? No caso do Brasil, a gente nunca pôde conhecer a verdade, né? Ela foi escondida pela anistia feita pelos militares. Professor, a gente só de pegar esse gancho da pergunta da Ana, eu vou fazer um lembrete que esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, e estamos entrevistando o Marcos Rolim e chegando ao fim do programa agora, né? Tu falou agora da banalização da violência, né? A gente sabe que a violência não afeta a todos da mesma maneira, né? A gente tem, fazendo um paralelo com a Covid-19, a gente tem um perfil bem claro, assim, de qual é o grupo de risco, né, que é afetado pela violência, que é um homem negro, jovem e morador de um local menos favorecido economicamente, né, me faltou a palavra.
E eu queria saber a tua visão da mídia. Tu acha que a imprensa, ela reforça um conceito de violência homogênea, né, igual para todos, ou tu acredita que ela consegue fazer a distinção de locais e pessoas que são mais afetadas pela essa violência? Essa pergunta é muito importante, Felipe. Evidentemente, a mídia tradicional, a mídia mais conhecida no Brasil, enfim, os grandes jornais, as emissoras de televisão, de rádio, não fazem essa distinção, a não ser no sentido inverso, né? A gente tem muitas vezes assim, houve uma vítima de um homicídio em Porto Alegre e essa pessoa é, sei lá, médico, né? Ou é uma professora, ou é um engenheiro, é uma pessoa, enfim, das chamadas classes médias, né? Os incluídos socialmente. Bom, esse crime é um crime, se for praticado especialmente numa região central da cidade, uma região conhecida, um bairro conhecido da cidade, esse é um crime que ganha uma enorme divulgação. Ele exerce um impacto sobre as pessoas e sobre o noticiário que é muito alto, né? E não estou dizendo que não deva ter esse impacto, deve ter esse impacto. Agora, quando nós temos a morte em circunstâncias muito parecidas de um jovem pobre negro na periferia, isso não dá muitas vezes nem notícia, né? Às vezes isso é nota de pé de página, é crônica policial, né? E muito frequentemente a mídia reproduz rapidamente a versão policial sobre o ocorrido, né? Então a polícia às vezes não sabe, não tem a menor noção do que aconteceu naquele homicídio, não sabe, de fato eles não sabem do que aconteceu, mas foi na periferia, envolve gente pobre, negro, já coloca lá, possivelmente acerto de tráfico de drogas, né? Já levantam a hipótese, que estatisticamente pode ser até comprovadamente a mais importante, mas que a gente não sabe se naquele caso específico de fato envolveu pessoas do tráfico de drogas. E não é porque alguém está vinculado ao tráfico que a morte é sempre ligada ao tráfico, né? Traficantes também matam por ciúme, né? Também matam por vinganças pessoais, nada a ver com tráfico, etc. Então, eu acho que esse tipo de informação ou de desinformação evita que haja um impacto grande na consciência das pessoas sobre a violência que afeta muito mais fortemente as pessoas mais pobres, né? O perfil é esse mesmo. As grandes vítimas da violência no Brasil, as grandes vítimas de homicídio são jovens, são homens, né? E são negros. Então há um risco muito maior, por exemplo, de um jovem homem negro ser alvejado diante de um jovem de classe média branca, né? Todos correm risco, mas os riscos são muito, muito diferenciados para cada setor. Professor, pegando esse gancho, um outro perfil de violência que também tem aumentado agora na pandemia foi o de feminicídio, né? A Ponte Jornalismo, por exemplo, ela fez um levantamento comparando março e abril de 2019 com março e abril desse ano, e houve um aumento de pelo menos 5% nessa taxa de feminicídio. E a gente sabe que o senhor, uma das suas leis que foi sancionada em 1993 foi em proteção à discriminação e à violência, né, contra mulheres. Mas eu gostaria de saber o que o senhor acha que deveria ser feito, né, já que naquela época a gente não estava vivendo uma pandemia, o que deveria ser feito para que esse índice possa diminuir agora? Olha, isso é um enorme desafio, né, Fabrini? Eu não tenho assim, uma resposta que eu possa te dar com certeza sobre qual o melhor caminho. O que parece, assim, para todos nós, né, é que, primeiro, com respeito ao que está acontecendo hoje na pandemia e no fato de que as pessoas estão mais tempo nas suas casas, muitas pessoas estão mais próximas, né, por longo tempo, né? Então, mulheres que trabalhavam fora, o marido trabalhava fora, se encontravam eventualmente em certos momentos durante o dia ou a noite, agora passaram muito mais tempo convivendo juntos, né? O que aumenta as chances de discussão, de brigas, enfim, dentro de casa, mas também diminui a chance das vítimas procurarem socorro, né? Procurarem algum tipo de denúncia, né? Então, alguns projetos que estão surgindo hoje procuram trabalhar essa dificuldade, né? Garantindo que as mulheres possam usar senhas ou sinais específicos para estabelecer que estão em risco, né? Para tentar, em última instância, conseguir ajuda. Mas me parece que aqui nós temos um desafio enorme que envolve, assim, uma das marcas também da formação social brasileira, que é esse enorme autoritarismo, né, e essa violência de gênero que a gente carrega desde muito tempo, né? Então isso não começou agora, começou há muito tempo, né? E talvez hoje seja também uma violência já em resposta quase desesperada ao fato de que as mulheres assumiram e assumem cada vez mais papéis de protagonismo, né? E muitos homens não estão preparados para suportar isso, né? Então, eu diria assim que há uma dimensão dessa violência de gênero, talvez seja a grande novidade da nossa época, né?
que é um pouco uma resposta de homens que perderam posições de privilégio, que se sentem ameaçados nas suas posições de privilégio pelas mulheres que galgaram postos, né? Que são hoje muito mais ativas no mercado de trabalho. A gente pega hoje, por exemplo, em algumas carreiras, como no mundo jurídico mesmo, o número de concursos públicos, né? O crescimento do número de mulheres aprovadas nos concursos é impressionante, né? Então, eu digo assim, esse caminho não tem volta, não há volta. Essa revolução que as mulheres no mundo vêm fazendo, né, de conquista de espaços públicos, não tem volta. O que há é esse desafio que nós temos de enfrentar a violência, né, de homens que não estão, digamos assim, preparados para reconhecer isso, né, e que se sentem, de alguma forma, alijados de posição de poder, porque essa violência de gênero é sempre uma disputa por posições de poder, né, e uma parte dos homens, pelo menos, foi criado dentro dessa ideia de que eles devem ter a última palavra, de que eles são o chefe de família, coisas desse tipo. Felizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, professor, mas a gente gostaria de fazer uma última pergunta ainda do nosso público. A Marta Conte, ela pergunta qual a relação entre a precarização do trabalho e a criminalidade. Olha, a gente teria que olhar, assim, quais são os estudos mais recentes, Marta, sobre isso. Eu não posso te dizer, assim, também de cabeça, né? Agora, parece uma coisa muito evidente, assim, a gente precisa ter muito cuidado, quero só fazer essa observação, quando a gente procura entender o crime a partir de elementos como a desigualdade social, por exemplo, né? É evidente que a desigualdade social é um elemento de tensionamento da realidade social que favorece muito a violência e o crime, né? Mas é uma ilusão a gente imaginar de que o crime seja um subproduto da desigualdade social. Ele não é um subproduto, ele tem a sua própria ontologia, ele tem a sua própria natureza, né? O Brasil já viveu momentos, há poucos anos, de redução de desigualdades sociais e que não implicaram em diminuição do crime. Pelo contrário, nós tivemos aumento das taxas criminais, mesmo no momento de conquistas sociais maiores, né? Ou de menor desigualdade social. Isso acontece em vários lugares do mundo. Mas, claro, se nós temos uma realidade marcada no passado por empregos fixos, né, onde as pessoas tinham direitos trabalhistas, onde elas tinham, de alguma forma, uma certa previsão a respeito do seu futuro, isso é muito menos tensionador, né, do que, mesmo em empregos simples, né, humildes, do que a realidade de precarização que a gente tem hoje, né, onde, a rigor, as pessoas trabalham muito mais para ganhar muito menos e sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de reconhecimento. Isso empurra, né, um contingente muito grande de pessoas para uma área de instabilidade enorme, né? E claro que isso também tensiona a sua realidade social, isso também está associado à prática da violência de uma forma ou de outra. Se a gente mantiver só esse cuidado de manter os dois fenômenos separadamente, né, para cada um tendo a sua realidade, isso ajuda um pouco a compreender, por exemplo, por que o crime também cresce, também é tão importante entre os mais ricos, né? Então, quando a gente começa a discutir a realidade do mundo do crime, né, ou da prática criminal a partir da desigualdade, a gente pode cometer uma injustiça contra os pobres em geral, porque a grande maioria dos pobres não é criminosa, né, não pratica atos delituosos, e a gente tem dificuldade de entender por que os ricos brasileiros são tão bandidos, né? Quer dizer, há muita gente rica no Brasil que é criminosa, né? E não foi por desigualdade que eles viraram bandidos, né? Bom, infelizmente, como o Felipe já falou, nós estamos chegando ao fim do programa, não temos tempo para tudo isso. Foi uma ótima entrevista. Queria agradecer ao público por ter acompanhado do início ao fim. Queria agradecer também especialmente a Andréa Caon Reolão Stobe e a professora Flávia Campos de Quadros, que mandaram suas perguntas, mas infelizmente, por causa do tempo, não puderam ser lidas. Então, Marcos, eu vou te deixar agora uns minutinhos para se despedir. Não, gente, olha, eu espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão, né? E cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana assim que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes, né? Enfim, acho que isso merece sempre o estímulo, né? E a consideração de todos nós. Que bom, sigam aí nessa pegada e a gente se encontra outras vezes. Valeu. Muito obrigado, muito bom ouvir isso. Certamente nos encontraremos. Então, bom, pessoal, o episódio de Sem Estúdio fica por aqui. Agradeço mais uma vez ao público e semana que vem, dia 3 de outubro, às 19 horas, a gente recebe a cantora Valéria Barcelos. Uma boa semana a todos e esse foi o Sem Estúdio de hoje.